pessoal, tudo bom? Eu sou Leonardo Pozenato e você está no canal da Mosaico. Esse vídeo então eu vou falar sobre toda a nossa experiência em arte sacra e trazer para vocês o porquê que historicamente o mosaico é utilizado como uma das principais formas de arte sacra, né? O arte para os templos, principalmente os templos católicos, né? Porque que esse mosaico tem um significado tão importante. Vou falar sobre a tradição, então começando com os mosaicos paleocristãos, são os primeiros cristãos, do início do mosaico do cristianismo e das primeiras manifestações artísticas da liturgia cristã. Depois a evolução dessa para o mosaico bizantino, as suas características. Depois eu vou falar sobre os materiais nos mosaicos sagrados, né? Vou me deparar bastante ali na questão do ouro, né? Todo mundo tem muita dúvida e me pergunta muito se a igreja é um espaço de caridade, por que tem, né, algumas igrejas lá da Europa ou lá aqui da Bahia, São Francisco, lá de Salvador, tem tanto ouro dentro dela, né? Eu vou então passar para vocês o significado do ouro na religião e no sagrado, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a iconografia, né? Ou seja, a maneira de representar um santo ou um anjo na arte sagrada, né? Por que eles têm aqueles olhos grandes, por que tem essas deformidades aí. Depois eu vou passar aspectos práticos, então quais são os 3 passos para uma igreja, uma comunidade orçar um trabalho de arte sacra, quais são os 3 passos que a gente faz, os artistas, para executar e colocar e tornar a realidade, né, um mosaico de arte sacra. Depois eu vou passar uma coisa muito importante, que são os segredos da durabilidade vitalícia do mosaico, tá? Assim como lá os mosaicos bizantinos estão lá até hoje, né? É uma pena que aqui nas Américas, principalmente, muitas obras de arte sacra são feitas e se perde por questões de desconhecimento de tecnologia dos materiais, fluxo d'água e outras questões que eu vou passar para vocês, tá? Depois, por fim, eu vou passar um pouco da nossa história, do nosso portfólio, onde é que você pode ver nossos trabalhos aí ao longo do Brasil. Por todos os estados do Brasil nós temos alguma coisa, praticamente em todos eles, aí vou dizer onde é que você pode encontrar, tá bom? Então vamos lá, vem comigo, tá? Então eu vou começar falando sobre o mosaico paleocristão, tá? O que acontece? Em 313 depois de Cristo, ou seja, 300 anos depois do nascimento de Cristo, os cristãos conseguiram uma grandíssima conquista na Itália. Eles conseguiram que o culto deles fosse autorizado. Tá? Então aconteceu que depois de muitos anos de conflitos, inclusive conflitos físicos entre cristãos e pagãos nas ruas de Roma, que se tornou um tumulto tão grande que o imperador romano, então, Constantino, teve que fazer um decreto permitindo que o culto cristão acontecesse e que, de certo modo, até acabou protegendo eles, né? Ainda não obrigava todo mundo a ser cristão, mas dava um espaço e um respeito, isso foi muito importante. Daí, então, as primeiras basílicas paleocristãs, tá? Basílica, na verdade, é um termo posterior que é chamada aquela igreja que tem uma importância histórica, tá? Então, por exemplo, eu vou falar um pouquinho da Basílica de Aquileia, vou mostrar alguns mosaicos da Basílica de Aquileia, porque é um espaço que era uma primeira igreja cristã que se tornou depois ganhou uma estrutura barroca, mas tem uma importância histórica, portanto, o termo é basílica, assim como São Marco, né? A igreja São Marco em Veneza, ela é chamada Basílica São Marco, porque a fundação dela, ela tem lá embaixo uma cripta que é o primeiro local de culto, então, da antiguidade, assim, do primeiro milênio, portanto tem uma importância histórica, né? Bom, então nos mosaicos paleocristãos, o que é importante ressaltar, assim, esses mosaicos não tinham a liturgia tão explícita, tá? Como eles passaram por muitos séculos de perseguição, então a imagem de Jesus explícita ela ainda não era utilizada, ela só foi ser utilizada no período bizantino. Então tu tem, por exemplo, simbologias que remetem a Cristo. Então tu, por exemplo, eles representavam em mosaico o bom pastor, logo o bom pastor a gente sabe para quem é cristão, que significa Cristo, e nós, o seu rebanho, né? Então, o bom pastor, ali nas basílicas paleocristãs, alguma coisa de liturgia tem, tá? Interessante que nessa de Aquileia fala bem da história do Jonas, tá? O Jonas é um profeta do Antigo Testamento. O texto dele é curto, não deve ter 10 páginas, é super interessante, porque ele tem uma visão que Deus manda ele para Nínive, e ele teima, ele quer ir para Grécia. Aí no caminho o navio naufraga, começa a passar uma tempestade e ele se acusa.
Não, a culpa é minha, porque eu recebi um chamado para ir para Nínive, que é no lado da Babilônia, e tô indo para Grécia, então eu sei que o azar é tu? Então os marinheiros pegaram e jogaram ele no mar e imediatamente a tempestade se acalmou. E na história diz que ele foi engolido por um monstro marinho, tipo uma baleia. 3 dias depois, esse monstro marinho cospe ele. Bom, são trechos com muitas interpretações, né? Então, assim, o que poderia ter sido? Será que realmente foi engolido por um bicho? 3 dias, eu creio que ninguém sobreviveria. Mas pode significar um momento de... Talvez ele caiu na água, desmaiou e 3 dias depois foi encontrado numa praia. E pode ser que ele diga, ou tenha tido uma ideia, uma visão, né? Mas também pode ter mexido com o interior dele. Pode ter sido os 3 dias de interiorização, de mudança. Porque quem entra dentro de um bicho e sai diferente, né? Tá? Então, assim, Basília paleocristã, Aquileia também tem outra coisa muito interessante, que são os anjos pescando, tá? Depois disso, na Itália, em alguns outros lugares também, da mesma época, menores, se encontra essa mesma representação tão linda dos anjos pescando peixes. Na verdade, os anjos são seres celestiais e os peixes são os fiéis, né? Então, como o peixe é o símbolo do cristianismo, porque os seguidores deles, os apóstolos deles, a maioria eram pescadores, o milagre da multiplicação dos pães e peixes, então tem muito peixe na história de Cristo, então se tornou o símbolo do cristão o peixe, né? Então os anjos pescando os peixes é uma coisa super interessante, né? Tá? Então na Basílica Paleocristã a gente tem isso, tá? Já na Bizantina, meu professor lá da escola de mosaico que eu cursei a escola de mosaico da Itália, a escola mosaicista del Friuli, e depois me tornei arquiteto, sou arquiteto de formação aqui no Brasil, pela Federal do Rio Grande do Sul. Mas lá na escola um professor meu disse que os mosaicos bizantinos não são nada mais que uma evolução técnica do mosaico romano. Obviamente se sente aquele fio histórico de técnica, né? Porém tem uma evolução, um salto de evolução. Primeira coisa, os bizantinos não passam mais a usar pedra, eles passam a usar vidros, esmaltes vítreos, né? É um vidro exclusivo para mosaico que permite muito mais cores, tá? E cores mais vivas, né? Nossa, é algo de outro nível para a época onde só se conseguia fazer mosaicos praticamente com pedras, né? Então, no momento que tu pega o vidro, dá a cor para ele, bota um vermelho, um verde intenso e faz ali aquele mosaico, nossa, ele toma uma luz, assim, uma beleza particularíssima. Tá? Dos mosaicos bizantinos, eu vou aqui botar as imagens aqui dos mosaicos, alguns, né, porque é um universo imenso entre basílicas italianas, turcas, orientais, gregas, nossa, é uma cultura extremamente extensa, tá? Mas aqui na San Vital, em Ravenna, bom, primeiro, olha só, esse Jesus, né? Olha que esse Jesus é a iconografia. Vê que ele deriva do bizantino, do romano, tá? Mas ele já tem alguns detalhes da iconografia bizantina, tá? Olhos grandes, bocas pequenas, nariz pequeno, rosto alongado, corpo alongado, roupa com drapégios bem marcados. Drapégios são essas dobras aqui das roupas, né? Aqui, ó, essas dobrinhas aqui das roupas, tá? Então a iconografia bizantina também, como arte sagrada, ela dá também um super salto de evolução em relação àqueles mosaicos que a gente viu ali do paleocristianismo, tá? A interessante, que eu também quero botar aqui uma outra imagem do bizantino, é a história de Abrão, né? Nessa cena, então, tu tem Abrão, ele diz na Bíblia que ele recebe 3 homens e chama de senhores, né? Ele usa o termo Adonai, que é senhor no plural, tá? O termo senhor, Adonai, o hebreu começa a chamar Deus de senhor, assim como os cultuadores de Baal, que é aquele deus repugnante, Baal Peor, ou Baal Moloch, que era aquele deus ao qual as pessoas ofereciam até mesmo crianças, né, vivas. Então os hebreus passam a usar um outro termo para dizer senhor, que também quer dizer senhor, só que é Adonai, para se diferenciar de Baal, senhor Baal, né? Nesse mosaico aí que fala do Abrão oferecendo seu filho Isaac, né? Ele também, naquele momento, quando ele vai oferecer, Deus diz para ele: não, Abrão, não é mais para fazer isso.
tá? Tu faz uma oferta normal de gado e não mata filho. Na verdade, ele também tá falando para aquelas pessoas da época que essa coisa de matar filho, matar criança, pelo amor de Deus, chega, dá um basta nisso. Mata o gado, mas não mata o filho. Né? Isso era real. As pessoas cultuavam Baal, Peor e Baal Moloque e matavam pessoas. Tá? Nos escritos bíblicos, várias vezes durante aquelas batalhas lá, tu vai encontrar em Reis e Crônicas. Eles iam na beira da muralha lá da cidade grega e daqui a pouco o Ben-Hadad oferecia, matava o filho dele nas muralhas, as pessoas ficavam tão repugnados com aquilo e iam embora. Chega, vamos matar, não vamos lá tentar roubar essa cidade, esses caras são nojentos. É real, tá na Bíblia. Tá? Então as pessoas matavam pessoas. Então aqui o Abrão vai matar, o anjo diz que não. Também ali no meio conta a história que ele recebe esses 3 senhores, que pode ser também uma alusão à Trindade. Tudo isso aí é bem discutível, sim, são coisas, tem muitas teorias, né? No fim ele acaba fazendo uma oferta de gado, que tá ali à esquerda, né? Tá, observem, importantíssimo que o bizantino e a iconografia em geral não tem um compromisso como tem a Renascença com a perspectiva, tá? Os pés dos 3 senhores ou 3 anjos, eles fazem uma volta impossível de fazer embaixo da mesa, assim como aquele gado, que é o tamanho de um boi, jamais caberia num prato, tá? Então as coisas têm muito mais um significado simbólico do que um significado real, assim como toda a Bíblia, né? São palavras que têm um significado muito mais simbólico, nos fazem compreender a filosofia, o que está além dos olhos, além da matéria. E esse é o objetivo, tá? Bom, agora nós vamos falar um pouco dos materiais que a gente usa hoje aqui no Brasil para fazer os mosaicos, tá? A gente sabe que na Itália eles têm essa abundante aí esmalte vítreos, um material caro, e que aqui é totalmente impossível. Então a gente usa materiais que a gente tem disponível no Brasil, que são maravilhosos, tá? Por exemplo, pedras, nós temos muito mais pedras, tons de pedras azuis, são brasileiros, azul Bahia, azul Macaúba, azul boreal. Nós temos maravilhas de cores de pedra, então eu exploro isso muito, tá? Enquanto o bizantino fez o esmalte vítreo para compensar as cores de pedra que eles não tinham, por exemplo, eles não tinham azuis, hoje, quando a humanidade descobriu o mundo todo, descobriu a América e tal, hoje se tem acesso a pedras que eles não tinham na época. Então isso aí nos dá um super mosaico de pedra muito mais lindo que os italianos, creia-nos. Mas pura verdade, os mosaicos de pedra ficam incríveis, porque eu tenho muitas cores disponíveis, eles não. Eles têm que comprar da gente as pedras. Tá? Depois a gente tem as cerâmicas e porcelanas, que o Brasil, graças a Deus, é abundantíssimo de fábricas de porcelanas, cerâmicas de várias cores, todos os tipos. Algumas fábricas têm algumas cores, outras têm outras, a gente consegue todas as variedades, o que faz com que os mosaicos sejam muito coloridos, então é maravilha, tá? Terceiro material mais interessante de todos, os fundo ouro, ouro nas auréolas, fundo de ouro, tá? Como é que ele é feito no Brasil? Tem 2 maneiras, tá? Uma é um vidro transparente que atrás recebe uma lâmina de ouro 12 ou ouro 24, depende da fábrica, tá? A outra é uma porcelana que recebe por cima uma tinta de ouro 12, ouro 18, ouro 24 por cima, depois aquilo vai pro forno e aquela tinta fica na cerâmica, tá? Então são 2, tem várias fábricas, então eu consigo vários tons de ouro, não tanto quanto lá na Itália, mas a gente tem bastante tons de ouro e a gente consegue fazer muita coisa, tá? Curiosidade sobre o ouro, tá? Eu tenho um texto aqui que o Papa João Paulo II, na sua carta aos artistas, citou Pavel Florenskij, que fala o seguinte: a respeito do emprego do ouro na decoração das igrejas, ele diz, Pavel Florenskij, bárbaro, pesado, fútil à luz do dia, o ouro reanima-se com a luz trêmula de um candelabro ou de uma vela, que o faz cintilar aqui e ali com miríades de fulgores, fazendo pressentir outras luzes não terrestres que enchem o espaço celeste, tá? Então o ouro em arte sacra, ele é usado porque ele representa o espaço transcendente, tá? Quando tu olha aquela basílica, aquele fundo ouro e essas miríades, como tá dizendo aqui, né? Miríades de luzes, de cintilar aqui e ali, miríades de fulgores, né? Tu não é que nem uma tinta amarela ou branca que é chapada que tu vê a parede e termina ali. O ouro fica aquele cintilar que nos dá a sensação de que não tem fim, infinito. Então é o espaço infinito, o espaço transcendental, o espaço espiritual, tá? Além disso, mais curiosidades sobre o ouro na história, tá? A gente sabe que os egípcios eram fãs
alucinados do ouro, e eles usavam ouro porque é o seguinte, para eles é um metal, então o homem percebeu, a humanidade desde a antiguidade, que o ouro é um metal que não oxida, não perde as propriedades, é da cor do sol, então lembra o sol, parece, então nessas civilizações muitas delas diziam que era o sol materializado, consolidado na terra, além de ser raro também, que de maneira que todo o ouro do mundo do nosso planeta encheria uma piscina olímpica e acabou. É bastante, mas é pouco, né? Se for pensar no volume de outros metais que tem aqui, né? Então, imagina que tu tem aquele material ali e acabou. Depois, bom, não tem mais. Então ele é raro, né? Faz com que ele seja precioso, tá? Bom, agora então um pouco sobre a iconografia, tá, na arte sacra. Todo mundo que olha essas iconografias, tá, eu gosto muito desse anjo, o anjo Miguel, arcanjo Miguel. Eles percebem, eles têm os olhos grandes demais, a orelha e o nariz pequeno, a boca pequena, o corpo alongado, tá? O que significam essas coisas, né? O porquê, a característica mais marcante são os olhos grandes, tá? Por que os olhos grandes? Porque num espaço onde eles estão, há luz, há muita luz, e aqueles olhos estão grandes para absorver e viver na luz. Eles dizem pra gente através do ícone, veja bem, eu vivo e vejo muita luz. Venha, né, faça o meu caminho e venha ver você também quanta luz que há nestes lugares espirituais. Tá? Ao mesmo tempo que as orelhas, nariz e boca são pequenos porque elas correspondem aos nossos sentidos de audição, degustação, olfato e também a fala e o ouvir. Então são os sentidos aqui, né, remetem a sentidos materiais. Então esses seres, eles não estão mais no espaço material, pouca importância há nesses sentidos. E falar e ouvir tem a ver com meditação, né? Eles estão numa situação contemplativa e não mais interativa, né? Então a gente fala, olha só, estou falando aqui, você está ouvindo, né? Nós estamos numa relação interativa e eles vivem num ambiente contemplativo. Então veja que interessante, né? Isso aí foi intuitivamente descrito em forma de arte há 1500 anos atrás, né? Tá? Então um pouquinho de curiosidade sobre iconografia. Nossa, é um campo infinito, tem sobre cores, tem sobre tipos de distinção de categorias de santos e, nossa, anjos, anjo com 2 asas, anjo com 4, anjo com 6, anjo com 10, são serafins, querubins, arcanjos, anjos, tá? Então assim, olha, tem muita coisa, é uma cultura imensa, linda mesmo, tá? E aí quando tu vai visitar uma basílica como a de São Marco em Veneza, tu consegue perceber, ó, o anjo que tem 2 asas, o arcanjo que tem 4, os querubins que tem 6 e os serafins que tem 10, e tu vê lá, olha que legal, isso aqui eu entendo agora. Isso era pra mim um monte de coisa decorativa, agora pra mim tem um significado, tá? Então a arte sacra, nossa, é uma cultura própria, é quase como uma linguagem própria que você tem que aprender, tá? Dica: anualmente a CNBB do Brasil faz o ENAS, procura no site ENAAS, Encontro Nacional de Arquitetura e Arte Sacra. Tá? É bienalmente, desculpa, tá? Agora tá meio confuso, mas ano que vem nós teremos. Então 2022 vai ter um encontro em São Paulo. Depois tem que, se você viu esse vídeo depois desse ano, você vai entrar no site e ver qual é o próximo, tá? E também tem um encontro regional que é Semana de Arquitetura, Semana de Arte Sacra. Encontro de Semana de Arte Sacra, tá? Então, bom, aí, ok. Ainda sobre a iconografia também é interessante destacar os corpos alongados, tá? Que também tem a ver com alguém que não é humano, né? Uma dimensão angelical. E os drapégios que mexem com que... Por que drapégio? Por que tanto tecido? Por que esses seres não têm corpo? Não tem um corpo material como nós. Então eles estão revestidos com drapégios, com panos longos, né? E tu não vê mais o corpo dele da cabeça para baixo. A consciência, mas não é corpo. Vê que lindo, né? Como é lindo a iconografia, tá? Bom, agora eu vou dar um pouco de aspecto prático para você ser rápido, né? 3 passos para você orçar arte sacra para sua igreja, para sua comunidade, tá? O que precisa? A gente sempre pede que você diga qual iconografia você quer,
tá? Qual o tema, que a gente também faz a pesquisa de iconografia, depois faz o projeto iconográfico, no estilo que você quer. A gente trabalha, tanto eu como artista desenvolvo de vários estilos, como trabalho com vários parceiros que também contribuem, tá? Então a gente faz qualquer estilo, tá? Então a iconografia, depois você vai tirar as dimensões locais com uma trena com precisão, tá? Ou um molde. E depois tu vai fazer fotos local pra gente ver se aquela ideia tá pertinente, se aquele material tá pertinente. É importante a gente entender a situação também, tá? Provavelmente, dependendo da forma, se ela não é exatamente retangular ou quadrada, se ela tem deformidades ou tem arcos, eu vou pedir um molde e a gente tem um vídeo que explica como é que faz esse molde, tá? Bom, 3 passos para a arte sacra ser executada, tá? Então a gente, uma vez que o projeto está em andamento, a gente coloca na bancada os desenhos e faz o mosaico em cima da bancada com tela. Depois a gente pega esse mosaico e transporta em caixas. E é um trabalho super logístico. Depois abre no local e faz a colocação, tá? Com a equipe de colocação local, geralmente, a gente tem equipes aí pelo Brasil que já estão treinadas. Ou eu vou no local para auxiliar a equipe, ou a equipe vê com os vídeos e manuais de colocação e coloca sozinha, tá? Então, todas as maneiras são caminhos, né, de fazer a colocação, tá? Bom, agora uma coisa importantíssima, segredos para a durabilidade vitalícia dos mosaicos. Presta atenção, tá? Senão toda hora chega pra mim imagens de mosaico, pergunta se a gente restaura e, infelizmente, praticamente todas as situações o restauro é impossível. Por quê? Porque o substrato, ou seja, a parede, não foi preparada do modo correto. Porque a colante utilizado para aquele mosaico de pastilhas ou de o que quer que seja, o colante para esse substrato também não foi correto, tá? Então, assim, a preparo da parede tem que ser um preparo super forte. Tem que ter cimento e areia forte, assim, como se fosse receber cerâmica de parede, sabe? Por exemplo, vai fazer um banheiro para receber uma cerâmica de parede de banheiro, é aquilo ali, tem que ser uma coisa forte, tá? A cola, tá? Claro que cada material, depende da situação, muda. Tem várias colantes que a gente usa, tá? Mas resumindo, no mínimo, um colante AC3. Colante forte. C4, melhor ainda, tá? Tem que ter um cimento cola forte, tá? Depois, terminada a colocação, cuidado com o fluxo de águas, tá? O fluxo de águas é uma coisa desgraçada, tá? Onde a água passa, ela destrói, tá? Então, terminou o mosaico lá, tem que ter um beiral, tá? O beiral tu calcula 10% da altura do vão. Vamos supor que aquele mosaico tem 3 metros de altura, então lá em cima tu vai botar 30 centímetros de beiral para que a água não bata no mosaico, não escorra. Não posso ter água molhando o mosaico, no outro dia seca, no outro dia molha, no outro dia seca. Isso aí destrói, tá? Porque acaba criando uma condição específica para criar um fungo de cimento. Fungo de cimento, depois que ele entra lá entre o mosaico e a pedra, não há mais nada que se possa fazer. Você perdeu o mosaico, e tem mosaicos que estão perdidos aí com menos de 15 anos, porque não estão sendo feitos com a técnica certa, tá? Então presta atenção, fez o mosaico, prepara a parede corretamente, faz a colocação corretamente e resolve a questão de fluxo de águas, tá bom? Tá? Bom, para finalizar aqui, aonde ver os nossos mosaicos pelo Brasil, tá? Então, Porto Alegre, vou te dar os lugares. Igreja São Vicente, da onde eu sou paroquiano, aqui na zona sul de Porto Alegre, e a Igreja Bom Pastor, que é na rua Cipó com a João Valig, lá perto do Iguatemi do Bourbon, zona norte, tá? São Paulo, Igreja São Francisco de Campo Limpo e Santíssima Trindade do Butantã. Minas Gerais, Santuário de Santa Rita em Extrema, São João Batista de Belo Horizonte. Rio de Janeiro, eu tenho então São João Batista de Campos dos Goitacazes. Pará, Capela São Francisco de Santarém do Pará, que é dos mosteiros dos Irmãos Frades Menores de São Francisco. Lá você vai ter na fachada da igreja esse enorme mosaico aí, tá? Do que eu me lembro agora, tá? Tem mais aí, mas esses são os nossos principais, tá? Bom, finalizando então a arte sacra, olha só, eu trouxe um texto interessante aqui, tá? Que o Papa Paulo VI,
tá? Papa Paulo VI recordou que, olha só, Papa Paulo VI, citando o Papa Paulo VI, Francisco recordou que, São Francisco, como artista, o intérprete expressa o inefável, usa palavras e matéria que vão além dos conceitos. Executar uma obra de arte não é estático, não é matemático. Há um diálogo entre o autor, a obra e o artista. Não se esqueçam disso, recomendou, tá? E ainda diz: o intérprete nutre no espectador o desejo de entender o que é beleza, a música, e aproxima de Deus. E talvez hoje, mais do que nunca, os homens e as mulheres do tempo tenham tanta necessidade disso. Interpretar essa realidade é essencial para o mundo de hoje. E ainda faz, aqui o Papa João Paulo fala: arte, fonte de harmonia e paz. Contemplar a grande arte, expressão da fé, nos ajuda a reencontrar o que conta na vida, o que importa na vida. De fato, a arte cristã conduz dentro de si e eleva acima de si mesma, nos leva ao amor que nos criou, à misericórdia que nos salva e à esperança que nos espera. E conclui: infelizmente hoje, em nosso mundo inquieto, dilacerado e desfigurado por egoísmos e lógicas de poder, a arte representa, talvez mais do que no passado, uma necessidade universal enquanto fonte de harmonia e paz, conclui o Papa João Paulo. Em 99 ele escreveu essa carta aos artistas, fazendo essas recomendações e nos ligando à inspiração da arte com a importância do espaço sagrado. Então, estamos todos instruídos, tá? Tentei dar o melhor aqui do meu conhecimento, tá? Obrigado por ter assistido. Lembra de curtir o vídeo, também se inscrever no canal, e se você conhece alguém, alguma comunidade, alguém que está procurando uma maneira de embelezar o seu espaço sagrado com arte sacra, manda aí, encaminha esse vídeo aí, de repente pode dar uma boa ideia, tá bom? Agradeço muito aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau.